Olá pessoal, agora nós vamos dar início ao nosso segundo vídeo com a resolução de alguns exercícios da apostila de vocês, a apostila 4. Então vamos começar abrindo a apostila na página 364 e vamos resolver o número 2. A energia liberada em uma reação de oxirredução espontânea pode ser usada para realizar trabalho elétrico. O dispositivo químico montado, pautado neste conceito, é chamado de célula voltaica, célula galvânica ou pilha. São outros nomes dados para a pilha, célula voltaica ou célula galvânica. Uma pilha envolvendo alumínio e cobre pode ser montada utilizando como eletrodos metais e soluções das respectivas espécies. As semi-reações de redução dessas espécies são mostradas a seguir. Considerando todos os materiais necessários para a montagem da pilha de alumínio e cobre, nas condições padrão ideais, que são 25 graus Celsius e 1 atm, desprezando-se qualquer efeito dissipativo e as semi-reações de redução fornecidas, a força eletromotriz dessa pilha montada e o agente redutor, respectivamente, são... Então, a gente quer saber a força eletromotriz e o agente redutor. Para a gente resolver quem é a força eletromotriz, eu vou resolver de duas maneiras, tá? A primeira maneira do jeito que a gente fez na aula anterior e a segunda maneira utilizando a fórmula. Todos vão levar o mesmo resultado, logicamente, e vocês vão escolher qual fica mais fácil para vocês, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente quer saber a força eletromotriz, certo? A gente viu que aqui a gente tem duas reações de redução, certo? Só que para a reação ocorrer, eu preciso de uma semi-reação de redução e a outra de oxidação, certo? Então eu vou ter que inverter essas duas reações. Quem que eu vou inverter? Eu já falei para vocês que a gente sempre vai inverter o menor, por dois motivos, né? Primeiro que a gente sabe que a gente sempre tem que ter o valor positivo no final. Então se eu invertesse o maior, somando os dois eu ia ter um valor negativo. A gente já sabe que vai estar errado. Para a gente ter certeza que deu certo, o valor tem que estar positivo, ok? E segundo, vamos lá, vamos pensar. Por que a gente inverte o menor? Se eu esquecer dessa ideia de que tem que ser o valor de delta no final positivo. Então vamos lá. A gente conversou que quanto maior for o potencial de redução, quer dizer que é mais fácil dele se reduzir. Então, esse aqui tem potencial maior, então ele se reduz mais facilmente. Esse aqui tem potencial menor, então é mais difícil dele reduzir. Se é mais difícil dele reduzir, é mais fácil dele se oxidar. Então, por isso que eu vou inverter essa reação, certo? Porque ele é o pior agente, ele é o pior para se reduzir, vamos esquecer os agentes por enquanto. É pior para ele se reduzir, porque ele tem um menor potencial, então é mais fácil para ele se oxidar. Então, por isso que eu vou inverter para virar uma reação de oxidação, certo? Então, eu vou ter essas duas reações aqui, essa aqui invertida com sinal de positivo e essa aqui eu mantive, certo? Mantive a reação de redução. Vou somar agora os potenciais e vou achar que ΔE é igual a 2, certo? Então, a gente já sabe o valor da diferença de potencial. E quem é o agente redutor? Que era outra pergunta, né? A gente sabe que o agente redutor faz o outro se reduzir, mas ele mesmo se oxida. Então, aqui a gente tem que o alumínio está se oxidando e fazendo o cobre se reduzir, né? Ó, o agente redutor é quem se oxida. Então, o agente redutor é o alumínio, ok? Lembrando, ó, que delta tem que ser sempre maior que zero, sempre positivo, então a gente já vai ver que está certo. Se por acaso é negativo, você sabe que você errou, ok? Agora a gente vai resolver esse valor de delta utilizando as fórmulas. Olha só, vamos lá, esqueci aqui de botar, botei um pouquinho antes, não tem problema. Então, olha só, tem duas fórmulas que a gente costuma ver para calcular o potencial, certo? Essa aqui é a fórmula que está no livro de vocês. Potencial do cátodo menos o potencial do anodo. E essa aqui é a fórmula que está em outros livros. Potencial do oxidante menos o potencial do redutor. Agente oxidante e agente redutor, tá? Lembrando que o cátodo, ele é quem se reduz pela regrinha do Caro. Se ele se reduz, ele faz o outro se oxidar, então ele é o agente
oxidante. Então, o cátodo é um agente oxidante, certo? E o anodo, ele se oxida. Se ele oxida, ele faz a outra espécie reduzir. Então, ele é um agente redutor. O anodo sempre é um agente redutor. Então, essas duas fórmulas são as mesmas, ok? O negócio é que, quando eu tenho essas reações de redução, se as duas são de reações de redução, como que eu vou pensar? Quem é o cátodo, certo? Então, para você pensar em quem é o cátodo e quem é o anodo, você tem que pensar quem tem o maior potencial de redução é quem tem maior facilidade de se reduzir, certo? Que é o cobre. Se o cobre tem maior facilidade de se reduzir, é ele que vai se reduzir. Então, é ele que é o cátodo, ou seja, ele que é o agente oxidante, certo? E se o alumínio tem menor chance de se reduzir, porque tem um menor potencial, então é ele que vai se oxidar, certo? Então, se ele vai se oxidar, ele é o anodo, ou seja, é o agente redutor, certo? Seguindo essas duas fórmulas, a gente bota aqui, ó, o potencial do cátodo, que é o cobre, menos o potencial do anodo, que é sem trocar o sinal, tá? Porque esse menos aqui que tem a função de trocar o sinal, que é o alumínio. Então, vai ficar menos 1,6, certo? Esse menos aqui, ele dá aquela ideia de, quando eu inverto a reação, eu vou inverter aqui o sinal, certo? Então, é o mesmo sentido que a gente tem resolvendo do outro jeito ou resolvendo usando as fórmulas, ok? Eu acho o outro jeito mais simples porque é mais fácil do que ter que pensar, peraí, como é que eu vou saber aqui quem é o cátodo, quem é o anodo? Não é difícil, a gente sabe que o cátodo sempre é quem tem a maior probabilidade de se reduzir, que é quem tem o maior potencial de redução, certo? Então, as duas levaram a mesma resposta. E a gente tem aí, ó, 2 volts, que é a voltagem para essa ADP, né? A diferença de potencial. E a gente tinha visto que o alumínio, que é um agente redutor, ok? Então, letra B. Agora, nós vamos resolver o número 3 da página 364. Essa reação é linda de se fazer em sala de aula também. Então, um fio de cobre foi retorcido em formato de uma árvore de Natal e colocado dentro de um becker. Em seguida, transferiu-se um volume de uma solução salina para a vidraria, o suficiente para cobrir o objeto metálico. Após determinado período, a solução ficou azulada e pequenos cristais cobriam a superfície da árvore de Natal. Dados aqui vários potenciais de redução, ele quer saber qual é o sal presente na solução que foi adicionada aqui no becker, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, ó, o cobre, né? A gente tem aqui cobre metálico, certo? Aqui a gente viu que a solução ficou azulada. Essa característica de solução azulada é a formação de cobre 2+. Então, a gente sabe que o cobre 0 virou o cobre 2+, certo? Ou seja, ele está se oxidando, certo? Se ele está se oxidando, alguma espécie aí está se reduzindo. É uma espécie que estava na solução e foi depois formar os cristalzinhos sobre a superfície. Ela se depositou sobre a superfície. A gente tem que descobrir quem é essa substância, né? Então, primeiro vamos lá, ó. A solução azul indica a presença de cobre 2+, certo? Então, cobre 2+, ele então, aqui a gente tem o potencial de redução. Cobre 2+, mais 2 elétrons dando cobre 0. Que o potencial é 0,34, ok? Só que a gente sabe que o que aconteceu foi que o cobre 0 da árvore virou cobre 2+, certo? Então, eu vou inverter essa reação para mostrar que o cobre 0 virou cobre 2+. E o potencial, então, é menos 0,34. Então, o cobre está se oxidando, certo? Para ele se oxidar, a gente tem que ver quem tem um potencial redutor maior do que ele, que vai ser a outra substância. É o único que pode fazer o cobre se oxidar é quem tem mais força para se reduzir. Quem tem mais força para reduzir tem que ter o potencial de redução maior do que o cobre. O único que tem potencial de redução maior que o cobre é a prata, certo? E como é que a gente
podia ter certeza disso no final? Quando a gente somar a reação de oxidação do cobre com a de redução da prata, aqui o valor tem que dar positivo. Só poderia ser positivo se eu estivesse utilizando a prata. Qualquer outro daria um valor negativo, certo? Então, a única substância que tem a capacidade de fazer o cobre se oxidar é quem tem um potencial de redução maior do que ele, porque é a única substância que vai se reduzir mais facilmente do que o cobre, certo? Aí, dentre as opções, então, a gente vê que a substância tem que ter prata. E a única substância que tem prata é a letra C, nitrato de prata, ok? Vamos agora para o número 4, uma questão adaptada da UERJ. Em um experimento, a energia elétrica gerada por uma pilha de Daniel foi utilizada para eletrólise de 500 ml de solução aquosa de nitrato de prata, na concentração de 0,01 mol por litro. Observe o esquema. A pilha empregou eletrodos de zinco e de cobre, cujas semi-reações de redução são dadas aqui. A eletrólise empregou eletrodos inertes e houve deposição de todos os íons prata contidos na solução de nitrato de prata. O que ele quer é que a gente calcule a diferença do potencial da pilha em volts, certo? Então aqui a gente tem um monte de informação que a gente não vai usar, até porque foi uma questão adaptada, né? Ele está dando aqui uma pilha, né? E ele quer saber qual é a diferença de potencial dessa pilha. Então, vou colocar aqui, ó, o que eu fiz? Eu utilizei o método de inverter uma das semi-reações. Aqui a gente tem duas reações de redução, eu tenho que inverter uma. Quem que eu vou inverter? Quem tem um menor potencial de redução, porque ele tem menor capacidade de se reduzir. Então, eu vou inverter aqui o zinco, certo? Aí aqui vai ficar positivo, beleza? Era menos 0,76, ficou mais 0,76. Quando eu inverter o zinco, porque a gente sabe que ele tem menor probabilidade de se reduzir, então quem vai se reduzir é a outra espécie, que é o cobre. Ele mesmo vai se oxidar. Quando eu inverter, eu vou somar aqui, então vou ter que a diferença de potencial é 1,10 volts. Ok? Como a gente já tinha calculado na outra aula para a pilha de Daniel. Agora a questão número 5. Essa questão tem uma pegadinha que envolve conceitos de química lá da química inorgânica. Então vamos lá, uma pegadinha bem simples. Para preservar o casco de ferro dos navios contra os efeitos danosos da corrosão, além da pintura, são introduzidas placas ou cravos de certo material, conhecido como metal de sacrifício. A função do metal de sacrifício é sofrer oxidação no lugar do ferro. Considerando seus conhecimentos de química e a tabela de potencial de redução impressa abaixo, assinale a opção que apresenta o metal mais adequado para este fim, certo? Ou seja, é alguém que tem que se oxidar no lugar do ferro, certo? Aqui a gente tem um potencial de redução, certo? Para esse alguém se oxidar no lugar do ferro, ele tem que ter um potencial de redução menor do que o ferro. Por que menor do que o ferro? Porque aí o ferro vai ter maior probabilidade de se reduzir e essa outra substância de se oxidar, certo? Nós temos aqui o ferro como menos 0,44, certo? Então vamos lá, ó. Quanto maior for o potencial de redução, mais facilidade tem para se reduzir e maior a dificuldade de se oxidar, certo? Então, por isso que a gente tem que ter alguém aqui com potencial menor potencial de redução menor do que do ferro, porque aí, se ele tiver potencial de redução menor do que do ferro, ele vai ter uma facilidade maior de se oxidar. Então, a gente pode pensar agora aqui no contrário em relação a essa frase, né? E é exatamente o que eu falei agora. Quanto menor for o potencial de redução, maior a dificuldade a substância tem para se reduzir e maior a facilidade de se oxidar, certo? Aí, dentre essas opções aí, quem que a gente
vê que tem maior probabilidade de se oxidar no lugar do ferro. Ou seja, quem tem menor potencial de redução? A gente tem duas opções. E essas opções são o magnésio e o potássio. Os dois podem se oxidar no lugar do ferro, que os dois têm potencial de redução menor que o ferro. E aí, quem que eu vou marcar? O potássio ou o magnésio? Aí a gente tem que lembrar lá da química geral, da química inorgânica, que o potássio é um metal alcalino. E metais alcalinos reagem violentamente com a água. E a gente está falando de um navio que vai ser colocado na água, certo? Então eles iriam reagir violentamente formando hidróxido de potássio, então não seria uma boa opção. A melhor opção, então, é o magnésio letra D, certo? Questão número 6, agora na página 365. A figura abaixo apresenta a representação de uma célula eletroquímica e potenciais de redução das semi-reações. Então, aqui os potenciais. Considerando a informação dada, analise as seguintes afirmações. O eletrodo de prata é o polo positivo, na qual ocorre a redução. Polo positivo é sempre o cátodo, né? O cátodo a gente sabe que sofre redução. Mas será que realmente é a prata que vai sofrer redução? Então a gente vai botar aqui as nossas duas semi-reações. A gente sabe que a gente tem que inverter uma delas, certo? E a gente vai inverter sempre a quem tem menor potencial de redução, certo? Quando eu inverter, eu vou inverter então o magnésio, que tem menor potencial de redução, certo? Quando a gente inverte, a gente percebe que o magnésio está oxidando, que a prata está se reduzindo, certo? E se a prata está se reduzindo, quem se reduz é o cátodo, quem se oxida é o anodo. Então a primeira afirmativa está verdadeira, porque a prata é o cátodo, que é o polo positivo, certo? Segunda, o magnésio é o agente oxidante. O agente oxidante faz o outro se oxidar e ele mesmo se reduz. A gente vê que não é o caso, que ele está se oxidando e fazendo o outro se reduzir. Então, o magnésio é o agente redutor. Essa é falsa. Terceira, a diferença de potencial da pilha é 3,17. Então, só vou somar esses dois valores de potencial, esse mais esse, e tenho que ΔE é igual a 3,17. Então, terceira afirmativa também verdadeira. Vamos ver a última. O sentido do fluxo de elétrons se dá do cátodo para o anodo. E a gente viu que não, porque o cátodo é o polo positivo. Os elétrons sempre vão buscar o polo positivo, então eles vão sair do anodo e vão para o cátodo, certo? Então, última afirmativa incorreta. As corretas são só a 1 e a 3. Então, aqui não é a 1 e a 3. Era a letra B, não é a letra D, tá, gente? Marquei errado aqui, a letra B. 1 e 3 são as verdadeiras, ok? E para finalizar, vamos resolver a questão número 1 da página 365. A tabela abaixo relaciona algumas semi-reações e seus respectivos potenciais padrão de redução em solução aquosa. Considere as afirmações abaixo sobre os dados da tabela. Afirmativa 1. O lítio metálico é um forte agente redutor. Para a gente lembrar, um agente redutor, ele faz o outro se reduzir, certo? Se ele faz o outro se reduzir, quer dizer que ele mesmo se oxida, certo? Se ele se oxida, quer dizer que ele tem um potencial de redução muito baixo, por isso ele prefere se oxidar ao se reduzir. E realmente o lítio tem um potencial de redução baixo, né? Então, só para a gente reforçar, ó, quem tem baixo potencial de redução se oxida facilmente. Então, logo, ele vai fazer o outro se reduzir, vai ser um bom agente redutor. Então, a primeira afirmativa é verdadeira, certo? Segunda afirmativa, o cátion prata pode oxidar o cobre metálico a cobre 2+. Então, vamos lá, cátion prata, potencial de redução 0,80 e o cobre 2+, 0,34. Quem tem o maior potencial de redução é a prata, então ela vai se reduzir.
Se ela vai se reduzir, ela vai fazer o outro se oxidar. O cobre vai se oxidar realmente, como ele falou, certo? Então, quem tem maior potencial de redução se reduz mais facilmente e faz o outro se oxidar. Como a prata tem maior potencial de redução, ela vai se reduzir mais facilmente fazendo o cobre se oxidar. Então, 2 também está correto. 3. O zinco é o anodo em uma pilha com eletrodos de zinco e chumbo. Então, zinco e chumbo. Chumbo potencial menos 0,13. Zinco potencial menos 0,76. Quem tem o menor potencial de redução é o zinco, certo? Então, eu vou ter que inverter o zinco. Quando eu inverter, eu vou ver que ao invés de reduzir, ele vai estar se oxidando, certo? Se ele vai estar se oxidando, a gente sabe que quem se oxida é o anodo, certo? Então, o zinco é o anodo de uma pilha com eletrodos de zinco e chumbo, sim. Então, a terceira afirmativa também está correta, certo? Ó, inverti aqui a de zinco e mantive a de chumbo. Inverti a de zinco porque tem o menor potencial de redução, então é ele que vai se oxidar. Então, ele será o anodo. Então, afirmativa 3 correta. E a gente tem a 1, a 2 e a 3. Todas as afirmativas estão corretas. Letra E, então, certo? Então, por hoje é só. E na aula que vem a gente vai continuar o assunto de eletroquímica e ver a eletrólise.